Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo no Instagram para comentar algumas cositas sobre o nosso simulado MPF e passar algumas orientações para vocês. Vamos entrando aí. Enquanto vocês entram. Todo mundo me vê e me escuta bem, gente? Todo mundo me vê e me escuta bem? Quem for de outras carreiras, aconselho a ficar também. Por quê? Porque eu vou ensinar vocês o que há de relevante numa correção, o que você tem que considerar de relevante na correção de uma prova ou simulado. Muita gente às vezes deixa essas provas, principalmente por causa de desempenhos ruins, deixa essas provas de lado. E não pode, na verdade elas são os nossos maiores aliados na nossa preparação, porque a partir do momento que você identifica onde você precisa melhorar e identifica corretamente, você consegue desenvolver um estudo muito mais eficiente, tá? Então, mesmo que você não seja do MPF, eu vou te ensinar aqui a corrigir e o que é que você tem que prestar atenção numa correção. Quais os dados que você deve considerar numa correção que vão valer a pena para que você possa aplicar no seu estudo. Tudo bem? Quem aqui fez a prova, fez o simulado diagnóstico esse fim de semana, gente? Quem aqui fez? O que é que foi o simulado diagnóstico para quem está caindo de paraquedas nessa live? A prova do MPF vai ser daqui a 2 meses, tá? O que é que a gente fez? Como o 31º concurso também já começou a correr, já há um processo administrativo sobre ele, eu passei um simulado diagnóstico para que a pessoa possa decidir se ela estuda para esse concurso, que é o 30º, ou se ela estuda já para o concurso seguinte. Eu vou mostrar para vocês aqui na nossa tela as diferenças entre os cronogramas. O modelo do cronograma, obviamente, é o mesmo, mas há uma diferença no que se estuda, no que se deve estudar, principalmente considerando uma reta final. Isso aí, para você que estuda para outra carreira, você pode aplicar. Será que vale a pena fazer tal prova ou eu já começo a estudar para outra? Será que vale a pena eu me inscrever em diversas provas ou eu dou uma segurada e posteriormente eu me inscrevo? Assim eu economizo passagem, economizo hospedagem, economizo inscrição. Tudo isso é com o simulado, é com as provas, tá? Porque o jeito que a gente corrige o simulado tem que ser o mesmo jeito que a gente corrige prova. O jeito que a gente faz simulado tem que ser o mesmo jeito que a gente faz a prova. A gente vai falar disso também. E eu creio que vocês vão sair daqui melhores do que entraram, tá bem? Vamos lá, gente. Primeiro o gabarito. Eu divulguei nos stories, tá? Tem uma tabelinha. Eu vou mostrar a tabelinha aqui. Não porque a gente não vai lá, primeira letra A, segunda B, como tem gente que faz aí para garantir a audiência, não. O simulado, o gabarito já está disponível para vocês nos stories. Eu vou ensinar aqui o que vocês têm que considerar para uma boa correção, tá? Antes de falar do gabarito, é interessante que a correção de simulados que vocês vão fazer, ela deve ser extremamente minuciosa, tá, pessoal? Por quê? Por isso que esse é um dos motivos que eu recomendo a pessoa a não fazer simulados todo fim de semana. Por quê, Adalberto? Porque ninguém faz prova todo fim de semana. Quem é que faz prova todo fim de semana? Você viaja cada fim de semana para fazer prova em um canto diferente durante o ano todo? Não. O simulado ele tem que refletir as condições de prova. E não é somente as condições, as 5 horas que você tem que ter reservadas e tudo mais. A prova impressa, isso daí é o mínimo, tá? Mas o simulado também tem que refletir as condições mentais que você vai estar ali. Você não pode encarar o simulado como um conjunto de resoluções de questões. Isso daí é o que você faz na semana, tá? Na semana e no sábado, eventualmente, quando você não tem simulado no domingo. Eu recomendo fazer simulados mensais. Por quê? Porque uma prova todo mês é algo mais factível. E você não é somente fazer a prova, não é somente reservar as 5 horas, não é somente uma prova impressa. Você tem que fazer a prova, corrigir ela, as questões, né? Ver quando você acertou e, fundamentalmente, verificar erros e acertos de todas as questões da prova.
Quanto tempo vocês acham que demora, em média, para ser corrigido um simulado ou uma prova de 100 questões, pessoal? Quanto tempo vocês acham que demanda, em média, um aluno normal, tá? Um aluno comum? Quanto tempo demanda para corrigir minuciosamente um simulado? Quanto tempo vocês acham que é necessário? Me falem aí, por favor. Esqueci de pegar água hoje. É isso aí, a gente está na casa dos outros aí. Esquecemos de pegar água, mas vai dar certo. Quanto tempo vocês acham, pessoal, que demora um simulado para ser bem corrigido? Não é para ser corrigido de uma maneira qualquer, tá? Não se corrige simulados e provas apenas dando tique. Essa aqui eu acertei, essa aqui eu errei, essa aqui eu acertei, essa aqui eu errei. Isso não é corrigir o simulado. Isso aí é só verificar pontuação, tá? Verificar pontuação é muito mais simples do que corrigir um simulado. Um simulado ele é corrigido item a item. Se o simulado tem 100 questões com 5 itens cada, são 500 itens e você tem que avaliar item a item o que é que está certo, o que é que está errado. Tá? A prova do MPF são 120 questões, 4 itens, 480 itens. Você tem que corrigir o que é que está certo e o que está errado de cada um. Não é somente saber que aquele item está correto, é saber por que todos os outros estão errados. Não é somente saber o que aquele item está errado, né, quando é incorreto. É também saber o porquê dos outros itens estarem certos, não ser algo meramente chute, tá bem? Você achar que aquilo ali está certo. O simulado ele demanda 2 a 3 dias para correção. 2 a 3 dias. Por isso que, como é que eu recomendo você no pós-prova? Você vai, faz a prova. Quando sai o gabarito oficial, você entra no gabarito, corrige tudo, vê quantas fez, depois vai corrigir minuciosamente cada questão e só depois vai descansar. Você não vai voltar ao seu estudo, tudo bem? Você não vai voltar. Por quê? Porque se pressupõe que você teve um estudo muito intenso anteriormente aquilo ali. Então você precisa descansar. Por isso, qual é o que é que eu recomendo, né? Vai fazer, semana antes da prova, você aumenta o ritmo, vai diminuindo até chegar na prova, faz a prova com a mente a mente descansada, depois você vai, corrige a prova, porque é interessante que você corrija o mais perto possível. Vocês estão vendo aqui que eu estou divulgando várias dicas para vocês, tá? Não vou pedir para vocês anotarem não, é só para entender. Por que é interessante corrigir logo depois que você faz a prova? Porque em cada questão que você não sabia, que você fatalmente errou, se demandou muito tempo pensando naquela questão. Quando você pensa muito tempo numa questão, você matura, né, aquele conteúdo. Você pode até não identificar a resposta correta, mas você matura bastante o conteúdo. Quando você vê depois o gabarito e identifica eventualmente que você errou aquela questão, você sente muita raiva, e é natural mesmo. E quando você sente raiva, aquilo ali fatalmente vai ficar muito marcado na sua memória, fazendo com que você não erre mais, tá bem? Então você aproveita o simulado também para isso. Tudo bem até aqui, gente? Tá dando para entender tudo, pessoal? Pessoal que entrou agora, tá entrando aos poucos aí. Estão conseguindo acompanhar bem? Me falem aí, vocês estão muito calados hoje. Tudo dominado? Corações, gente, eu preciso que vocês falem, para ver se está tudo direitinho. Vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal? Ninguém fala nada aqui. Até parece que vocês estão roucos. Pronto, então. Show! Vamos lá, gente. Eu vou mostrar agora aqui o simulado, tá bem? E vou passar algumas dicas para vocês de que simulados são mais interessantes para vocês pegarem para poderem utilizar eles como parâmetros. Não é qualquer simulado, tá bem? Vou passar aqui o nosso simulado para vocês verem como funciona e vocês identificarem se vocês estão com simulados desse jeito. Deixa eu... Estão conseguindo ver bem aí, né? Bem, gente, são 120 questões, tá? Eu coloquei um aviso aqui, nas questões que eu deixar em branco, não preencher nada no gabarito, mas é só por uma questão de fórmula do Excel.
Então aqui tá, eu coloquei o gabarito oficial aqui, e aqui tá o gabarito que eu simulei um determinado gabarito aqui, tá? Esse gabarito eu posso trocar, tudo bem? Eu posso apagar. Note que quando eu... Ó, aqui tá constando 10 de condicional, 9 acertos, tá? Quando eu apago aqui e deixo em branco, tá agora 10 marcados, 6 acertos, 4 em branco. Tudo bem? Então isso daqui é só por causa da sistemática do MPF, gente. O que é isso, Adalberto? Deixa eu voltar aqui para entender. Como é que é no MPF, pessoal? No MPF, se você errar 3 questões, você não perde ponto. 3 questões no mesmo grupo. Cada grupo tem 30 questões, 120 no total. Então, se você erra 3 questões num grupo, você não perde ponto. Se você erra 4, você perde 1. Se você erra 7, você perde 1. Se você erra 8, você perde 2. Tá bem? Então, se você marcar todas, que é o que eu recomendo, tá? Eu não recomendo deixar em branco. Se você marcar todas, você tem que acertar 60% da prova. Tá bem? De cada grupo, né? Então, você tem que acertar 18 questões e até errar 12 que você faz os 15 mínimos. Tudo bem? Então, aqui na nossa tabelinha, a gente já colocou essa fórmula, que é em branco, se você errar e tudo mais. Aqui também tem o nível de dificuldade de cada matéria. Eu vou mostrar para vocês aqui como estava o simulado, tá? É um simulado razoavelmente longo, no estilo, já tinha colocado até nos stories, no estilo do próprio MPF, né? Estilo de prova do MPF. Então, ele tá bem longo, são 47 páginas, tá bem? 120 questões. Deu para acessar ele no nosso ambiente, que depois eu vou falar do nosso ambiente, mas foi no ambiente simulado de diagnóstico, que é o ambiente da reta final MPF. Tudo bem? Vou virar aqui um pouco para falar da prova. O que acontece? Você tem que ir bem em cada grupo. Tá? Se você fizer o mínimo em cada grupo, fatalmente você vai passar na prova. Nas últimas provas do MPF, em todas as 4, 5 últimas, quem fez o perfil passou. Por que é importante você entender como é que funciona a pontuação? Porque a depender de como você fizer a pontuação, é interessante você estudar para essa próxima prova ou para a prova seguinte, tá bem? Então, você tem que fazer o mínimo em cada grupo. Tem gente, o que acontece? A pessoa faz 80 pontos, sendo que esses 80 pontos, que a pessoa passaria tranquilamente em qualquer outro formato de prova. Por quê? Se você fizer 15 em cada um, 15 vezes 4 dá 60 pontos, você passaria. Como é que a pessoa que faz 80 não passa, Adalberto? Porque ela não fez o 15 mínimo, tá bem? Então, o que é que significa? Que seu estudo precisa ser extremamente equilibrado. Muito mais do que em outras provas. E é isso que a gente está, por isso que o nosso cronograma está bem diferente. Já eu vou mostrar para vocês a semana 1 do cronograma regular e do reta final para ver como está diferente. Não tem sentido você saber muito uma matéria, você saber pouco outra. Ao passo que em magistratura, por exemplo, são 3 grupos e você tem que fazer 30% em cada grupo. Sendo que cada grupo tem 35 questões, 30% é você fazer 10 questões. Você precisa fazer 10 questões, 9, 10 questões de 35. 30% da prova. No MPF, você tem que fazer 60% da prova. É o dobro. Então, a horizontalização do conhecimento, o equilíbrio no seu conhecimento, vale muito mais do que você ser especialista em certas matérias. Adalberto, mas o MPF cobra muito internacional, o direito constitucional é muito diferente, o direito penal, o processo penal é muito diferente e é diferente do que cai nas provas. Eu sou muito bom nessas, eu vou me dar bem na prova. Não necessariamente. Tem outras provas, por exemplo, na prova do 27º concurso, o que complicou foi direito civil, o grupo 3, tá?
Na última, na prova que eu fiz, 28º, foi o grupo 1 e o grupo 4. No 29º foi o grupo 4. Então, o grupo 1 também. Normalmente o grupo 1 e o grupo 4 são os que mais complicam. Então, você precisa estar com o seu conhecimento equilibrado, tá? Voltemos aqui para a nossa tabelinha para vocês entenderem. Gente, é essencial que você... Voltou, gente? Vocês estão me escutando bem? Vocês estão me escutando bem, pessoal? Me falando que pausou aqui por causa de limite de uso do aplicativo. Estão me escutando bem aqui? Bem, vou girar aqui, tá? Então aqui a gente simulou voltou. A gente simulou aqui um simulado inteiro, tá? 120 questões. Aqui tá, vai estar todo o diagnóstico que você vai precisar saber. No caso, essa pessoa passaria, né? Ela fez fez 20, 19, 21 e 20 pontos. Fez 80 pontos no total. Mas vamos simular aqui que ela não tenha ido bem em direito eleitoral, tá bem? Direito eleitoral ela deixou de lado, não foi atrás. E aí, direito eleitoral, ela resolveu deixar todas em branco. Não marcou nenhum em direito eleitoral. O que aconteceu aqui na pontuação dela? Ela fez 0 e deixou as 10 em branco em eleitoral, porque ela não estudou. No G1, ela fez, das 30 questões, ela acertou 11 e deixou 14 em branco e fez 20 pontos. Não tá certo isso aqui. Tem algum erro aqui. Erros ao vivo. Tem algum erro. Como é que... Deixa eu virar aqui. Como é que foi a pontuação dela? Ela acertou aqui, gente, 6 questões... Ah, tá, é porque não... Pronto, a gente ajeita agora. Não, é porque desvinculou aqui. Enfim, a gente... Não, enfim, vou explicar aqui de novo para vocês. Das 10, ela acertou 6 de constitucional e deixou 4 em branco. Ela fez 6 pontos e não perdeu pontuação por ter deixado em branco. Mas ela fez 6 pontos, tá? Das de direitos humanos, ela fez... marcou 5 e deixou 5 em branco. Ela fez 5 pontos. 6 mais 5, 11 pontos. Tá bem? E da de direito eleitoral, ela deixou todas em branco. Ela não fez nenhum ponto e não perdeu também, obviamente. Se ela tivesse marcado 4 e errado as 4, ela perderia 1 ponto. Quantos pontos ela fez? 6 mais 5, 11. Ela não passa, tá? Porque o mínimo é 15. Então, se ela tem marcado 3 de eleitoral e errou as 3, ela não perdeu pontos. Então, eu não recomendo deixar nenhum em branco. Mas se você quiser deixar, a dica que eu dou é você marcar um múltiplo de 4 menos 1 na prova. O que é isso? Ou você marca 3 questões, ou você marca 7 questões daquela prova. Tudo bem? Vocês conseguem entender isso? Por que, Adalberto? Simplesmente porque vai que dá um azar de você errar muitas, você errou no limite. Tudo bem? Vocês conseguem entender isso, gente? Então, para as pessoas... Esqueci de tirar os avisos. Vocês estão me escutando, né? Para as pessoas que quiserem deixar em branco, marquem um múltiplo de 4 menos 1, ou 3 ou 7 questões. Tudo bem? Não recomendo deixar, mas se quiserem, marquem ou 3 ou 7. Por quê? Se dá uma zebra e vocês errarem bastante, vocês vão estar garantidos por não perderem uma pontuação maior do que poderiam. Beleza? Tudo bem. Adalberto, qual outro critério é relevante num simulado? Teve uma pessoa que perguntou do direct. Adalberto, por que não houve questões inéditas? Por que as questões... Teve só umas de processo penal que a gente colocou em jurisprudência. Mas por que não houve questões inéditas? Muita gente prefere questões inéditas, né? Elaboradas, tudo mais, novas, que nunca viram. Mas para fins
de você identificar deficiências, um simulado com questões inéditas não é interessante. Mais uma vez, para o fim de identificar deficiências, um simulado com questões inéditas não é interessante. Por quê? Porque normalmente a questão inédita, a gente não tem o nível de dificuldade dela. Você pode até elaborar uma questão achando que aquela questão vai ser difícil, mas o que indica dificuldade em uma questão não é a pessoa que elabora ela, é quem faz. Então, não importa a questão estar difícil para o examinador, a questão tem que estar fácil ou difícil para o candidato, tá bem? Então, quando você faz questões inéditas, ou pega um simulado de questões inéditas que não tem o nível de dificuldade da prova, você acaba ficando cego. Você pode, por exemplo, de 10 questões na prova de penal, qualquer prova, tá? Isso aqui não somente do MPF. 10 questões de penal, aí você acertou as 10. Qual é a dedução? Estou muito bem em penal. Estou muito bem, vou estudar menos. Você pode estar muito bem? Pode. Mas também pode não ter feito mais do que a sua obrigação, se foi uma prova muito fácil. Tudo bem? Então, se você fez as 10 e a prova estava difícil, você realmente foi bem. Mas se você fez as 10 e a prova estava muito fácil, você não fez mais do que a sua obrigação. Na próxima prova, ou na sua prova real, pode ser que penal venha difícil. E aí você não está devidamente preparado, porque você teve a ilusão de que estava bem só por causa de um simulado que você não tinha um nível de dificuldade. Vocês conseguem entender isso, gente? Então, o nível de dificuldade das questões, das provas, é muito importante. Por isso que a gente, nos simulados da ADN, não elabora simulados inéditos. São só provas reais com raras exceções. São só questões reais com raras exceções. Legislação local, legislações específicas, alguma jurisprudência recente, quando, por exemplo, as provas da CESP, a gente coloca muito jurisprudência recente, coloca algumas questões criadas, mas no geral são questões já elaboradas. Porque com as questões já elaboradas a gente consegue identificar o nível de dificuldade, tá bem? Então aqui, ó, nível de dificuldade médio, difícil, médio. Perceba que não tem nenhuma questão, nenhuma prova fácil. Vamos ver aqui a diferença entre o simulado de constitucional, tá? Constitucional. Já eu explico o que são esses números aqui. Simulado de constitucional, ó, verdinho é difícil, amarelo é média, vermelha é fácil, tá? Então há uma prevalência de questões médias, né? Então o nível foi médio. Agora vamos ver direito internacional público e privado. Direito internacional público e privado, que é a cinza. Olha o tanto de verdinha que tem. Tem 8 questões difíceis e 2 questões médias, tá? Então é uma prova difícil, tá bem? E numa prova difícil, se você não faz tantas questões, não é algo preocupante. Ao passo que numa prova fácil, prova mais fácil, você não faz tantas questões, você tem que treinar mais aquela matéria, tá bem? Então sempre procurem simulados que tenham um nível de dificuldade. Sempre. Vai ser interessante, não somente para você identificar onde vocês precisam melhorar, mas também não ficar muito noiado com algumas questões super esquisitas que os cursinhos colocam nas provas só para, digamos, se arvorar que são simulados muito difíceis, que você precisa fazer o curso para saber aquele conteúdo. Muito cuidado também. O professor dá aquele conteúdo, ainda vai dar, a questão cai no cursinho, cai no simulado. Aí você, caraca, eu não sei, eu nunca vi essa matéria, mas o professor fulano vai dar. Então esse cursinho é bom. Não necessariamente. Isso são simulados que são elaborados, muitas vezes, direcionados, né? Não tem sentido, tá, gente? Então você precisa só saber como está o seu nível na matéria em geral. Uma outra dica, quando você for corrigir, vamos voltar aqui para a tela, tá bem?
Quando você for corrigir o simulado, aqui a gente dá os links das questões no que concurso, tá bem? Aí você errou essa questão aqui, tá bem? Errou uma questão, era uma questão fácil. PGR 2017. Aí a questão tratava de atos administrativos, existência, validade e tal. Vou marcar qualquer coisa aqui, tá? Só pra gente não demorar muito. Acertei acidentalmente mesmo, tá? Foi no chute. Então, aqui vamos supor que você errou. Você marcou B, não dá pra marcar. Vamos ver outra questão. A gente precisa errar aqui. Vamos ver a de... essa daqui. 29%. Pronto, erramos aqui. Aí você viu. Poxa vida, errei uma questão de eleitoral de direitos políticos. Preciso estudar direitos políticos. Lê do engano, tá, gente? Não peguem o seu estudo e tentem direcionar por assuntos. Muito cuidado, muita gente erra isso, tá, gente? Muita gente pega, eu errei tal assunto, tal assunto, tal assunto. Nossa, eu tô péssimo em recursos de processo penal. Estou péssimo em teoria do crime. Vou estudar mais esses assuntos. O que é que vai acontecer? Você vai estudar mais esses assuntos e na prova seguinte... Ei, Márcio Augusto, que entrou aí, traz água para mim, por favor. Por favor, esqueci de pegar. Valeu, ajuda aí. O que é que vai acontecer? Na prova seguinte, você não vai ter estudado determinados assuntos, você vai identificar que está precisando melhorar nesses assuntos. Aí vai estudar mais esses assuntos. Na outra prova, mais assuntos. Na prova seguinte, você vai verificar que aquilo que você tinha estudado mais na primeira prova, você já não está lembrando mais. Então, é um cobertor curto. É um cobertor curto, tá bem? Nesse caso, o que é que a gente recomenda? O seu estudo tem que ser consistente e natural. Importante que vocês entendam isso, gente. O que é que vai acontecer se eventualmente essa matéria de direitos políticos você estiver realmente deficiente nela? Quando você estiver estudando no estudo regular aquela matéria, você vai ler mais lentamente. Você vai gastar mais tempo nela. Quando você gasta mais tempo naquele assunto, você vai conseguir melhorar a sua compreensão. Consequentemente, aquilo vai ser bem estudado e você vai melhorar o desempenho naquilo ali. Sendo que precisa obedecer a uma rotina, a uma constância. Você não pode pegar só porque você errou uma questão sobre determinado assunto, você pegar aquele assunto e esgotar ele. Quem aqui já cometeu esse erro, pessoal? Quem aqui já cometeu esse erro? Você erra determinado assunto na prova, aí você, pelo amor de Deus, eu não passei porque errei esse assunto. Vou esgotar. Obrigado, Puxa. Vou esgotar esse assunto. Sendo que o que ocorre? Na próxima prova, você acaba tendo outros assuntos e na outra outros assuntos e você nunca desenvolve um estudo consistente. Por isso que a gente recomenda que você siga um cronograma regular, siga um cronograma de véspera, corrija a prova e depois volte para o cronograma regular, tá? Volte para o cronograma regular. Então aqui no nosso gabarito, que eu já disponibilizei para quem entrou agora, está disponibilizado nos stories já, você vai colocar o seu gabarito, ele vai dar logo pontuação e você vai verificar a cada questão no que concursos, verificar o motivo do erro, vai ver os comentários e tudo mais lá. Agora vamos voltar aqui. Aqui eu coloquei a expectativa para a prova real, tá? Mais de 80 pontos. Ótimas chances de passar. Entre 65 e 80 pontos, boas chances de passar. Entre 50 e 65, precisa intensificar os estudos. Abaixo de 50, recomenda-se estudar para o 31º concurso. Alberto, mas isso que eu fiz 50, meu Deus, você está querendo que eu não faça a prova. Gente, você pode fazer a prova. O que é que a gente está recomendando? Que você tenha um estudo mais calmo. Porque se você fez abaixo de 50 pontos, não é em 2 meses que você vai fazer 70.
tá? Não é em 2 meses que você vai melhorar em todas as matérias, porque você note que você tem que ter um conhecimento, você tem que ter até uma melhora equilibrada, tá bem? E essa prova, normalmente, eu estou considerando que a pontuação nos simulados é uma pontuação maior do que a que você faz na prova real, mesmo com a prova no mesmo nível de dificuldade. Por quê? Porque inúmeros outros fatores contam na prova, né? Nervosismo, às vezes tem aquele povo chato, né? Fica fazendo barulho, tem prova no frio, tem um monte de fator que conta. E aí você normalmente faz uma pontuação menor no simulado. Então aqui são critérios que eu estou considerando bom senso para que você possa traçar como você vai estudar nos próximos 2 meses. E aqui, para quem obviamente está no nosso curso, ou quem pretende entrar, está na dúvida e tudo mais, eu vou mostrar aqui os 2 cronogramas vou mostrar aqui como... Só um momento, como conteúdo aqui do nosso curso, tá bem? Como professor, porque ainda não está disponível a primeira semana do MPE, vai estar disponível já já. Bem, aqui a gente é o método MP, tá bem? E aí tem o método MP estadual e o método MP federal. O primeiro cronograma do método MP federal de 6 horas, ele está disposto... Primeiro cronograma. Tem um vídeo, tem um texto que a gente recomenda. Esses textos a gente não está recomendando, tá bem nessa reta final. Por quê? Porque é muito pouco tempo, tá? É muito pouco tempo. Então, baixou aqui. Abriu o cronograma. O método ADN-MPF, que é o estudo mais regular para procurador da República, ele tem o estudo penal, processo penal, civil... Ele tem um estudo mais geral, administrativo já entra, vai entrar ambiental, vai entrar internacional, só entra no último dia, eleitoral não entrou ainda, tributário a gente colocou. Por que isso, Adalberto? Porque vai ser um estudo bem mais calmo e eu estou preocupado com o quê? Com você conseguir estudar também, se você quiser conciliar o estudo do MPF com outras carreiras. Então a gente não está colocando tão pesado matérias que caem pesado somente no MPF, como internacional, público e privado, eleitoral, tudo bem? Agora vamos ver o cronograma de reta final, tá? O cronograma de reta final que a gente vai disponibilizar. Ou já está disponível? Mais uma vez eu me confundo nas coisas aqui. Calma que a gente vai mostrar aqui. É que tem que entrar com outro perfil. Mas a ideia, gente, é vocês desenvolverem um estudo mais comum, tá? Mais comum que vocês possam aplicar. Essa é a ideia do estudo regular, tá bem? E o estudo de reta final, aqui visualizar como produtor, vai dar certo. E o estudo de reta final é esse estudo aqui, ó. Não está colocado. Muito bem, muito bem. Não está acessando, gente. Mas peraí que a gente já consegue. Vou ter que abrir aqui pelo Zap. Vai dar certo. Ossos do ofício. Aqui. Abrimos. Bem, a reta final do MPF está... Vai ter um pouquinho de paciência. Escala simulado.
Gente, ô, meu contra-regra, vê se tu me manda aí, porque eu não tô conseguindo abrir. Não tô conseguindo abrir aqui a reta final. Tá abrindo o vídeo e não tá abrindo o arquivo. Abriu. Pronto. Vamos lá. Como é que tá a reta final, tá, gente? A reta final, vocês lembram que o método regular, a gente estava pegando muito civil, processo penal, conciliando. Na reta final, já entra internacional como primeira leitura. Como primeira leitura já entra internacional, já entra eleitoral, tá bem? Já entra aqui eleitoral de novo. Então, como é que é a ideia? É que a gente consiga bastante internacional de novo aqui, eleitoral mais uma vez, a gente consiga humanos, econômico, tudo isso para quê? Para que você consiga equilibrar rapidamente, humanos de novo, para que você consiga equilibrar rapidamente o seu conhecimento com essas matérias que você não é acostumado a estudar. Então a gente vai colocar bastante eleitoral, humanos, internacional. Por quê? Porque são 10 questões de cada uma delas, tá bem? As demais são 10 também, sendo que eu estou pressupondo que você já tem um bom conhecimento em penal, em processo penal, em civil, em processo civil. Vai ter nesse? Vai, mas você vai mais revisar do que ver conteúdos novos. Já eleitoral, humanos, econômico, internacional, todas essas, metodologia jurídica, todas essas você vai precisar ver conteúdos novos. Então elas demandam mais tempo. São cronogramas diferentes, tá bem? Então, essa é a ideia. Se você fez até 50 pontos no seu simulado, recomendo-se estudar já no estudo regular. Se você fez mais, você pega a reta final e vai ter um estudo eficiente. Tá bem? Luiz Felipe perguntou, 18 em cada grupo passa e os 60% total? Se você fizer 18 em cada grupo, você vai fazer 15 pontos. E aí você vai fazer o mínimo em cada um, tá bem? E aí somados vão dar os 60 pontos. Você só precisa fazer o mínimo em cada um, beleza? Eu acho que eu passei com 65, uma coisa assim, 64. Não tô lembrado. Mas tem a nota, tá bem? Tem que só lembrar, gente, que a prova, ela tem 120 questões, mas a pontuação, ela vai ser dividida, tá bem? Ela vai ser dividida. Então, se você faz 18 itens em cada um dos grupos, 18 itens são 60% de cada grupo. Matematicamente falando, são 60% da prova também, e aí você somando vai dar mais que isso. Beleza? Beleza? Sim, Felipe, mas é porque se você deixar em branco. Se você deixar em branco, você pode, se você fizer 15 questões e deixar 15 questões em branco, você passa também. E você fez 50% daquele grupo. Tá bem? Se você fizer 60 questões certas e deixar 60 questões em branco, você vai ter feito 60 pontos na prova. Tá bem? Por quê? Porque você não vai ter perdido nenhum. Beleza? Gente, é isso. Escolham, vejam aí o que é mais adequado para vocês. Teve um pessoal que foi falar comigo depois daquele direct sobre cursos. Tem uns cursos cobrando muito caro porque está muito perto da prova. O curso é aquele que vai te dar mais tranquilidade e que vai servir ao que você precisa melhorar. O que eu costumo falar é que não adianta você ser o melhor, vamos supor que eu vou atrás do melhor professor do mundo de direitos humanos, sendo que eu não tenho deficiência em direitos humanos. No que é que aquilo vai te servir? Tá bem? Então o que eu sempre recomendo, eu não estou falando mal ou bem, os professores são excelentes, os professores que eu vi, o pessoal falando dos cursos aí, são excelentes, muito bons. Sendo que eles são professores. E você precisa de uma consistência para a sua prova. Você não tem que ser um doutrinador daquela matéria,
ou não tem que ser um expert. Você só tem que ter seu conhecimento horizontalizado. Por isso que, a meu ver, isso é uma opinião, a estratégia vale bem mais do que a capacidade de 10, 15 pessoas te passarem conhecimento. Você só tem 2 meses. Você tem 2 meses para a prova. Que milagre você vai fazer em 2 meses? É muito melhor você se planejar bem para estruturalmente você conseguir revisar o máximo de conteúdo possível, você conseguir que esse conteúdo seja o que é mais provável de cair na sua prova e, consequentemente, você consiga passar. Ponto. O que é que eu recomendo para cursinho? Segunda fase, tá bem? Vamos supor que você chegou ali no dia 20, acho que é 27 a 26 de novembro, né? É quase o meu casamento civil. Foi lá, fez a prova, foi bem e passou. Eu consigo procurar imediatamente um cursinho para a segunda fase. Porque o cursinho para a segunda fase ele vai nivelar por cima e ele vai te dar bizus, vai corrigir as questões, corrigir peças. Agora, quem você precisa de quem para corrigir uma prova objetiva, como eu passei aqui? Você só precisa do gabarito. Então a prova objetiva, você consegue moldar a sua preparação. Na prova subjetiva, você precisa de um terceiro. É o que eu sempre digo. Na prova objetiva, ela te dá o conhecimento está na folha. Você precisa avaliar se aquele conhecimento está, aquela assertiva, está certa ou errada. Só isso. Só isso. Então, por isso, você precisa de uma amplitude de conhecimento. Na prova subjetiva, ele te pede conhecimento. Ele te dá uma situação e você tem que escrever. Então, se você tem que escrever, você precisa tanto concatenar melhor as ideias, o professor vai te ajudar nisso, como também saber se você está escrevendo de forma correta. Porque não basta você saber tudo se você não sabe passar para o papel. Então, você tem que ter uma correção muito bem feita. E aí os cursinhos vão te servir muito bem. E aí os professores que podem passar dicas e tudo mais. Agora, para a primeira fase, a meu ver, de forma muito particular, é basicamente estratégia. E é isso que a gente está passando para vocês. O cronograma de reta final é um cronograma de 2 meses, de 6 horas, tá bem? Tem uma pessoa, professor, mas eu tenho 4 horas. Dá teu jeito, bicho, porque a gente é um concurso excepcional que eu digo que ele demora muito a acontecer, né? E faltam 2 meses para ele. Você tem que dar seu jeito de estudar em 6 horas. Não tem como passar a mão na cabeça mais. Mas caso você não esteja uma pontuação boa, você queira estudar para o 31º concurso, você pode seguir o cronograma regular. Beleza? É isso, gente. O gabarito já está disponível nos stories. Eu vou jogar o link também para quem quiser aderir à reta final. E a gente se encontra por lá. Beleza? Também estou disponível a vocês tanto a perguntar aqui nos comentários dessa postagem que eu vou publicar e também no direct. Beleza, gente? Tamo junto. Um abraço. Bons estudos. Valeu.